Amém, queridos? Puxa vida, me sinto muito honrado de ter essa oportunidade de compartilhar com vocês sobre esse tema, não é? É o tema de um dos meus livros, e espero que Deus realmente tenha muita misericórdia e nos abençoe. Só me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, somos casados há 36 anos, temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara, ambos já são casados, né? Nós já estamos naquela fase lá do ninho vazio. Meu filho é casado com uma sul-coreana, mora lá na Ásia, tem um netinho que está lá também, o Daniel. E minha filha é casada com o Marcos, que é xará meu. E trabalho com uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com a Missão. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas muito bom poder estar aqui com vocês, né, durante esse tempo. E espero que Deus realmente nos abençoe. Curva sua cabeça um pouquinho, vamos tentar remir o nosso tempo. Vamos colocar então agora essa palavra que nós vamos trazer diante de Deus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós queremos agora nos achegar a Ti, queremos beijar o Teu rosto, dizer que nós Te honramos. O Senhor é o nosso Pai. E invocamos sobre as nossas vidas, Senhor, o Seu Espírito, a Sua inspiração, a Sua graça. Reconhecemos que somos apenas dispenseiros da Sua graça, da Sua sabedoria. Aprove ao Senhor colocar a excelência do Seu tesouro em vasos de barro, e é isso que nós somos. Por isso, como disse o salmista, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a glória. Senhor, e essa é a condição que nós colocamos para fazer qualquer coisa, que o Seu nome, apenas o Seu nome, seja glorificado. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça fluir nesse lugar essa unção messiânica que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega, que cura os quebrantados de coração, que dá vista aos cegos, que limpa os leprosos, que anuncia o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança. Nós levantamos nesse lugar o nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Reconhecemos, Senhor, que a Sua palavra não é apenas a espada de um pregador, mas antes de mais nada é a espada do Seu Espírito. Por isso nós oramos não apenas por informação, mas por revelação, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Libera sobre as nossas vidas, Senhor, Sua palavra, aquela que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. E como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família que está aqui, Senhor, que o Senhor nos alcance para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, nós vamos estar discorrendo sobre esse tema, que é o avivamento do Odre Novo. Eu não sei se você já teve acesso a algum livro meu, mas os meus livros, na verdade, assim, é tudo estudo bíblico, não é? Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam a Bíblia? Então você vai estar bem em casa, não é? Eu acredito muito no poder das Escrituras, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada não é só
um manual de espiritualidade. É um manual de espiritualidade, mas a Bíblia tem verdades, valores e princípios para construirmos ou reedificarmos o nosso mundo. Na verdade, a palavra de Deus só é uma expressão de quem Deus é. A Bíblia fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em Jesus, as Escrituras assumem materialidade. E nós queremos falar sobre as Escrituras. Jesus nos alertou sobre uma certa transgressão. Ele fala assim que nós não devemos colocar vinho novo em odres velhos. Por isso que eu dei esse título para esse livro, O Avivamento do Odre Novo, não é? Tem gente que gosta de falar sobre o avivamento do vinho novo. Glória a Deus pelo vinho novo, não é? O vinho é uma tipologia do Espírito Santo. Mas é interessante que Deus é relacional. E quando a gente pensa num avivamento sustentável, é muito importante a gente pensar não apenas no vinho novo que Deus quer trazer para uma geração, mas entender que Ele vai colocar esse depósito da sua presença em odres, que somos eu e você. E o odre velho é a tipologia de uma personalidade distorcida, de um caráter corrompido, de uma religiosidade cheia de cacoetes, de jeitos e trejeitos, manhas e artimanhas. E Deus precisa nos renovar nesse sentido, porque quanto mais nós nos tornamos um receptáculo, um odre novo, mais nós vamos suportar as pressões de um legítimo avivamento. Porque avivamento faz pressão, traz dores. E por isso nós precisamos de ser esse odre novo. E o tema que eu gostaria de trazer para você nessa noite, a gente fazer mais aqui uma introdução, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus 15, de 21 a 28. E nós vamos andar sobre essas águas aí, nós vamos andar sobre essa palavra. É um episódio bíblico muito conhecido, e a Bíblia fala assim: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia fala assim: contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E a Bíblia fala assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã.
Eu gostaria de compartilhar com você sobre discernir o tratamento de Deus. Se tem uma coisa importante da gente estar assim, muito ciente, muito consciente, é que não é que nós fazemos a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Nós estamos em construção. E não é só que nós somos a obra de Deus, mas nós somos seres morais, dotados de livre-arbítrio. Então Deus conta com a nossa voluntariedade, com a nossa anuência, o nosso consentimento naquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Então, se tem algo muito importante, é a gente discernir o tratamento de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos, vamos dizer assim, ressaltar alguns pontos que são mais importantes. Primeira coisa que, obviamente, a gente observa aqui, era uma mulher desesperada. Esse texto fala de uma mulher desesperada. A Bíblia a caracteriza assim, uma mulher cirofenícia. Depois é muito importante a gente entender esse detalhe, que era uma componente fundamental da sua identidade, da sua construção cultural. Então nós temos aí essa mulher, uma mulher desesperada, e a Bíblia explica o motivo desse desespero, porque a Bíblia diz que essa mulher tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada. Gente, só de uma pessoa estar endemoniada já é um negócio horrível, agora horrivelmente endemoniada, negócio complicado. Não é que essa menina tivesse algum distúrbio emocional, psicológico, não, a Bíblia deixa claro que ela tinha um problema com raízes espirituais seríssimas. Era uma menina que estava realmente numa situação de total desproteção espiritual, horrivelmente endemoniada. Então nós temos uma mãe desesperada, uma filha endemoniada. Curiosamente, esse texto, ele não fala sobre um pai. O pai não aparece aqui. Pode ser que ele existisse, tivesse até posicionado nessa família, mas há uma grande chance desse pai não está ocupando o seu espaço, o seu devido espaço, a sua devida missão. E por que eu digo isso? Porque normalmente os demônios, essa é a tendência, eles se infiltram por essas brechas que os pais não ocuparam, esses espaços que os pais deveriam ter ocupado na vida dos seus filhos, mas por algum motivo eles não ocuparam. Então, quando a gente olha para a dimensão do problema dessa menina, puxa vida, pode ser que isso estivesse ligado com esse buraco existencial deixado aí por um pai. Mas antes da gente entrar aí nesse episódio, eu gostaria de confrontar esse texto que está aí em Mateus 15, com uma palavra que Tiago nos fala, lá em Tiago 4, versículos 6 e 7. Tiago é uma pessoa muito prática. Eu gosto muito do livro de Tiago, tem conselhos muito diretos, muito práticos, discernimentos muito claros. E Tiago, então, nesse texto aí, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele fala assim: todavia,
da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Interessante, assim, a revelação muito clara que Tiago está trazendo aqui. Ele está dizendo que Deus tem uma resistência em relação à arrogância, orgulho. A Bíblia fala o soberbo, de longe Deus conhece. Eu costumo dizer que Deus é alérgico a gente arrogante. Ele é alérgico. E ele fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho interessante o que Tiago está dizendo aqui, porque esse episódio dessa mulher sirofenícia, nós temos um quadro, como eu disse, que é um quadro de infiltração demoníaca, uma exploração demoníaca muito clara. E Tiago está dando aqui um caminho para que a gente possa lidar com essas situações. Quando a Bíblia fala sobre orgulho, arrogância, né? Então a Bíblia explica leis que acompanham esse tipo de comportamento. A Bíblia fala assim, que a soberba precede a destruição, a altivez de espírito, a queda, não é? Então, normalmente, quando a gente pensa em estruturas, esquemas de orgulho, são aquelas pessoas, porque a base do orgulho normalmente é uma ferida, é um abuso que se transformou em amargura, e dessa amargura, então, começa a vir mentalidades, raciocínios que conspiram contra a sabedoria de Deus, que pecam contra a humildade de Cristo. E então a pessoa começa a insistir no erro, ela insiste na briga, ela insiste no divórcio, insiste na rebelião, e assim, obviamente, que facilmente o diabo mata, rouba e destrói. É impressionante um ambiente de arrogância e orgulho, a facilidade que o diabo tem de cumprir o seu trágico papel. Mas algo muito importante da gente entender é que em toda prova, porque é sobre isso que nós vamos falar, não é? Discernindo as provas de Deus, discernindo o tratamento de Deus, em toda prova existe um lugar sobrenatural de humildade. Existe um lugar de humildade. Então, quando Tiago fala sobre isso, né, Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele está dando aqui um passo a passo, não é? Então, Tiago está falando sobre um necessário processo de sujeição a Deus que precede esse confronto, quando você se coloca numa rota de colisão contra forças realmente malignas, demoníacas. Então Tiago, ele assevera isso: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então eu gostaria de só fazer uma introdução aqui, especificando 4 princípios que estão evidenciados por Tiago e que constrói uma sequência muito importante numa situação de conflito como essa. Nós temos aqui um conflito familiar, não é? Nós temos uma mãe desesperada, uma filha endemoniada, e talvez, pode ser que infelizmente essa seja a realidade de muitos de nós. De repente, você, puxa vida, você está com um coração na mão, porque seu filho, sua filha, sei lá, está perdida aí no mundo das drogas, da perversão sexual, não é? Está totalmente distante de Deus. Às vezes pode ser que não é nem o filho ou a filha, né? Hoje é muito comum, fala sobre a parábola do pai pródigo, né? A Bíblia fala a parábola do filho pródigo, mas hoje o que a gente vê muito é a parábola do pai pródigo.
Às vezes é o seu pai que está perdidão aí, desencaminhado, de boteco em boteco, sei lá, né, na imoralidade, adultério, etc. Então a gente vê uma situação aqui, onde a família está sendo ameaçada, está sendo destruída. E é muito importante a gente entender essa sequência que Tiago coloca. Então, 4 coisas aqui bem rápido. Número 1, primeiro princípio que Tiago fala é esse: antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. O maior problema de Deus, escuta bem o que eu estou te dizendo, o maior problema de Deus não é o diabo, são os soberbos. Por incrível que pareça, muitas vezes nós estamos lutando e guerreando contra situações realmente malignas que nos assolam, e parece que quanto mais a gente luta, mais a gente sofre, mais a gente perde espaço, mais a gente perde terreno. Eu não sei, eu já passei situações assim, não é? Você se vê numa guerra e você percebe que tem uma afronta maligna contra você, e quando a gente percebe isso, a gente começa então a repreender os demônios e entra nessa famosa guerra espiritual, onde a gente começa a usar os jargões que a gente conhece: está amarrado, eu expulso. E você faz tudo quanto é campanha, faz lá na igreja a campanha das 7 cabeçadas na cruz, mas nada funciona. Aliás, quanto mais você ora, parece que pior fica. Você sabe por quê? Porque às vezes o problema ali não são os demônios. O problema é que a mão de Deus é que está no nosso peito. Porque Deus resiste os soberbos. O problema não são os demônios. A gente tende a mistificar, espiritualizar tudo, mas de repente você está entrando numa pseudo-guerra contra demônios, quando é Deus que de repente está nos resistindo. Uma outra conversa. Então, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que Deus, vai resistir os soberbos. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem, e Deus certamente irá confrontar a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria, todo julgamento frívolo e irresponsável que vem do orgulho ferido. Deus vai confrontar. Segunda coisa, Tiago fala assim: Deus dá graça aos humildes. Rapaz, isso aqui é um princípio muito poderoso. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Gente, o princípio mais poderoso de prosperidade que existe é humildade, porque Deus exalta os humildes. E quando Deus exalta alguém, ninguém para. Mas graça e orgulho não se misturam. Então o favor de Deus, a abundância do seu reino, estão ligados com o coração purificado da arrogância e do orgulho. Na verdade, muitos estados crônicos de desgraça pessoal e familiar são respaldados por esses esquemas de orgulho. A gente que trabalha com aconselhamento pastoral, às vezes, rapaz, você se depara com tantas tragédias. E quando você vê um quadro terrível, crônico, de destruição, de tragédias, você pode observar, o orgulho está ali. O orgulho sempre precede a destruição. Então a humildade é essa chave que destranca, que abre a porta da graça. Tudo que peca contra a humildade
nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. Eu costumo dizer que o poder do pecado, na verdade, ele se aloja principalmente no orgulho ferido, principalmente no orgulho religioso. Já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, pastor, puxa vida, esse pecado é maior do que eu não consigo largar pornografia, eu não consigo largar um vício, eu não consigo largar aquilo. Rapaz, quando você não tem graça suficiente para vencer um pecado, honestamente, é sintoma. Porque às vezes tem muito orgulho aí. Porque a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se tem uma chave para a nossa vida em todos os sentidos, gente, é essa: Deus dá graça aos humildes. E graça não é licença para pecar, graça é o poder para você experimentar uma vida ressurreta com Cristo acima do poder do pecado. Terceira coisa que ele fala, e aqui já começa a entrar no que a gente quer conversar, Tiago fala assim: sujeitai-vos a Deus. E esse é o processo onde o nosso orgulho, essas estruturas às vezes, que envolveram abusos, feridas, quadros de inferioridade e superioridade, porque inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, orgulho, superioridade, ela só está compensando os seus recalques. Então Tiago fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então ele enfatiza um processo, a capacidade de enfrentar com humildade as provas, a capacidade de convivermos vitoriosamente, nos relacionarmos com o tratamento de Deus. E quando a gente fala assim sobre o tratamento de Deus, esse processo onde Ele começa a nos mudar de dentro para fora, isso teoricamente pode assim parecer ser fácil, mas na prática, rapaz, quando a gente está passando pelo negócio, é tenso, é complicado. Às vezes você quebrar alguns esquemas de orgulho, você trazer uma cura profunda para uma pessoa realmente ferida, contenciosa, não é? Uma pessoa que se apegou a certas ideologias, crenças irracionais que têm o poder de destruir a sua espiritualidade. Você mudar isso, você quebrar esses esquemas de orgulho, envolve passarmos por provas que nós não compreendemos. Às vezes situações que jamais imaginaríamos que poderíamos passar. Às vezes a gente fala assim: Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu sou um pastor, né? Como que isso está acontecendo? Se fosse até com aquele irmãozinho lá, tudo bem, mas comigo, aí que você vê que você tem mais orgulho do que você pensa. Mas é importante nós entendermos isso, que Deus sabe como abalar aquilo que é abalável, para que aquilo que é eterno seja estabelecido. E o quarto princípio que ele fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o processo de nos sujeitarmos a Deus constrói uma plataforma de autoridade através da qual nós vamos resistir ao diabo, e ele não vai ter outra alternativa senão fugir. Agora, em contrapartida, quando nós não discernimos o tratamento de Deus, as provas de Deus, ao invés do diabo fugir, nós é que fugimos.
começamos a perder espaço, retroceder. Ao invés do diabo sair da igreja, a pessoa sai da igreja. Ao invés dos demônios sair do casamento, a pessoa sai do casamento. Isso é trágico. Mas à medida que nós suportamos a humilhação, que nós nos sujeitamos à correção divina, o diabo não tem mais onde se esconder, se torna um alvo claro, fácil, desarmado, e é a partir daqui que essas fortalezas da mente, porque muitas vezes o orgulho se torna uma fortaleza, uma cultura, um estilo de vida, que machuca todo mundo. Esses esquemas começam a ser desmoronados através de uma fulminante e genuína libertação. É o que nós vamos ver nesse texto de Mateus. Por isso que eu coloquei essa introdução aqui. Lógico que quando Tiago fala sobre resistir ao diabo, isso pode significar um tempo no qual nós vamos ter que guerrear, através de humilhação, quebrantamento. Para Jesus, por exemplo, foram 40 dias no deserto. Para Daniel foram 21 dias de jejum, se lembra? 21 dias jejuando, até que o príncipe da Pérsia foi derrubado. Então muitas vezes será necessário resistência moral para vencer alguns confrontos. E aí você fecha um ciclo com dignidade e você muda de fase. O que eu quero dizer é que também perseverança é altamente relevante quando a gente pensa numa situação de confronto, de batalha espiritual. Mas honestamente, esse texto aí de Mateus 15, esse episódio dessa mulher sirofenícia, por várias vezes eu já tinha lido esse texto, e no fundo, eu ficava com muitas dúvidas. Eu não conseguia entender plenamente esse texto. E, honestamente, assim, porque tem algumas partes aqui que soam muito mal. Um certo desatino de Jesus. A maneira como Jesus tratou essa mulher, nós vamos ver, é uma maneira muito estranha. Principalmente quando você começa a mergulhar no contexto cultural daquela época. Muito estranho a maneira como Jesus tratou essa mulher. Eu acho que nenhum pastor faria o que ele fez. A pessoa tem que ter muita coragem para fazer o que Jesus fez com essa mulher. E eu não conseguia entender muito bem aquilo, honestamente. E eu me lembro que eu estava passando por uma situação bem difícil na época, porque você sabe, liderança é isso, né? Liderança é você servir as pessoas, é você abre a porta para muitas pessoas, não é? Você cria oportunidades, você investe nas pessoas, você faz com que pessoas, inclusive você abre o caminho para elas irem mais longe do que você foi, né? Jesus disse isso, fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Mas de repente você se pega sendo traído por algumas dessas pessoas, principalmente aquelas que você mais investiu, né? Isso faz parte da liderança. Você investe e percebe que essa pessoa está puxando o seu tapete. Então eu estava exatamente numa situação como essa, não é? E aí eu comecei, assim, eu fiquei meio desgostoso. Honestamente, eu não tenho muito essa tendência de ficar igual Jó, raspando ferida com um caco de telha. Eu não sou essa pessoa assim. Mas eu acho que eu fiquei meio sentimental, e eu estava um pouco assim, falando com Deus, não é? Essa situação, Deus, mas puxa vida, logo essa pessoa e tal, não é? E de repente Deus falou claramente comigo. E Deus falou assim: olha, o problema todo não é essa pessoa. Eu falei: não? E Deus falou: não,
O problema é você, é o seu orgulho, é a sua arrogância. Eu pensei assim, rapaz, eu podia ter ido dormir sem essa, misericórdia. E aí Deus começou a me mostrar coisas dentro de mim. E eu fui percebendo que a minha maneira, a maneira como eu lidava com as pessoas ao meu redor, gente, era muito arrogante. E sem perceber, você vai perdendo o coração de algumas pessoas. Porque o orgulho afasta as pessoas. Você vai perdendo o coração. E eu percebi que, na verdade, eu era o eixo, o pivô de toda aquela insurreição que estava acontecendo. O problema era eu mesmo. Honestamente, sondando o meu coração, não só nessa, mas em outras vezes, analisando, às vezes, os problemas que a gente passa, eu cada vez mais consigo desvendar essa tendência viciante que se baseia no orgulho ferido. Honestamente, a raiz de 90% dos nossos maiores problemas e conflitos é uma coisa só: orgulho. Por que um casamento acaba? Por que pessoas divorciam? Orgulho. Por que pessoas insistem num erro, sabendo que é erro, mas não dá o braço a torcer, nem que ela perca? Orgulho. Impressionante. Você entra nesse tipo de acordo que é o perder. E o pior do orgulho, como alguém já disse, é que orgulho, gente, é como mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Já viu a pessoa que tem aquele bafo de onça? E ela gosta de falar perto da sua cara. Você tenta afastar, mas a pessoa está com aquele bafo. Ela não sabe que tem o bafo. Orgulho é assim, a pessoa não percebe. É um inimigo invisível. Aquele ditado que fala que o inconsciente está na testa. Todo mundo vê, menos a pessoa. Aí você precisa de alguém, às vezes. Você tem que ter humildade para ouvir alguém que de repente vai abrir os seus olhos. E é por isso que é difícil lidar com essas estruturas de orgulho, porque normalmente quem precisa de uma mudança não consegue perceber que precisa da mudança, porque a pessoa já se acha o máximo. Então isso torna mais difícil compreender certas provas às quais Deus nos submete. E a nossa vida, gente, é pontuada por provas, de Gênesis a Apocalipse. Não tente criar a expectativa de um evangelho esvaziado de provas. Caráter é como ouro, vai ser provado. Então veja bem, nós temos aí nesse texto um quadro, como eu disse, de uma infestação, uma exploração demoníaca. A mulher disse assim, clamando, gritando, num estado de agonia: minha filha está horrivelmente endemoniada. Lógico que a gente pode fazer uma aplicação disso, porque essa filha pode significar áreas ou situações importantes da nossa vida que estão aprisionados em quadros de destruição, desgraça, derrota. Às vezes alguns estão com um relacionamento conjugal endemoniado, outros com a vida financeira, outros com temperamento, outros com a vida sentimental, não é? Assim por diante. Não é difícil. Honestamente, não é muito difícil a gente mapear nossa própria vida, bem como a nossa família. Normalmente os sintomas são evidentes e denunciam realidades que realmente precisam de ser
mudadas. Mas o que mais me impressiona aqui no texto, nessa situação familiar, é o discernimento de Jesus. E é aqui que eu quero aprofundar um pouco mais a conversa com você. Porque o discernimento que Jesus teve, ali estava a grande chave da libertação dessa mulher. Inclusive nós temos aqui, o que eu diria assim, um caso clássico de batalha espiritual. Isso aqui é um caso clássico. É um episódio clássico onde a gente pode entender realmente como funciona, sem querer mistificar, não é? Sem querer ir para o lado do animismo, mas a gente entender de fato um quadro de batalha espiritual. E Jesus exerce um discernimento surpreendente, porque ele conseguiu provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si mesma a libertação pela qual ela tanto clamava. Veja bem que Jesus foi tratando essa mulher, não é? Foi conduzindo a situação de uma maneira muito estranha, como nós vamos ver aqui, mas no final, a libertação que essa mulher tanto queria, ela foi quem protagonizou isso. Isso é incrível. Mas quando a gente olha para um texto como esse, uma situação como essa, será que Jesus não poderia simplesmente ter facilitado as coisas e expulsado o demônio da filha dela com uma palavra só e pronto? Sim ou não? Eu acho que muitos de nós gostaríamos que as coisas sempre fossem assim, não é verdade? Se eu perguntar aqui quantos gostariam que Deus pudesse resolver todos os seus problemas financeiros nessa noite através de um milagre? Todo mundo quer. Quantos aqui gostariam que Deus resolvesse aí o problema da solteirice? No instalar de dedos. Essa casta aí é só com jejum e oração, né? Já é uma casta um pouco mais... Mas deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te explicar aqui uma coisa que é muito importante, não é? Deus não quer, na maioria das vezes, nos curar superficialmente. O caminho para algumas mudanças, para algumas libertações, algumas transformações, envolve passarmos por provas duríssimas. Eu sei que é difícil dar um amém para isso. Eu sei que é difícil. Mas, honestamente, queridos, eu não estou aqui para falar só o que você quer ouvir. Eu tenho que te explicar como, na verdade, o mundo espiritual funciona. Então, o caminho para algumas libertações envolve passar por provas duríssimas. Ao sermos provados, tratados por Deus, como Tiago fala, sujeitai-vos a Deus, não é só sujeitar de você falar, Deus é o meu Senhor, né? Tem um cantor muito amigo meu que fala assim, que os crentes, eles não contam mentiras, eles cantam mentiras. Porque muita gente fala, Deus é o meu Senhor, mas na hora de exercer essa submissão ao senhorio, parece que a gente se esqueceu do período do louvor. Mas a questão aqui não é só vencer os demônios, mas é sermos vencidos por Deus. Por isso, assim, honestamente, de tudo que eu vou dizer aqui, talvez seja uma das coisas mais importantes e, na verdade, o que Deus espera de nós mesmo, e tudo o que eu quero que aconteça essa noite, o meu objetivo aqui pode ser resumido nisso, a minha expectativa é que todos nós possamos sair desse culto totalmente derrotados.
pelo Espírito Santo. Vencido. Esse não é o culto da vitória, é o culto da derrota. E se você sair daqui derrotado pelo Espírito Santo, vencido por Ele, eu vou te dizer, cadeias vão se romper na sua vida e na sua família. Nós vamos entender, né, aquela luta de Jesus ali com o Pai. Passa de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. O momento da derrota, onde nós viramos uma chave. Jesus ali virou uma chave para a humanidade. Milagres, veja bem, gente, Deus é um Deus de milagres. Deus pode fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu infinito poder que em nós opera. Deus é inescrutável no seu poder. Nós não devemos menosprezar os milagres, mas deixa eu te falar uma coisa sobre milagres. Milagres não mudam nem o meu e nem o seu caráter. As provas, sim. O tratamento de Deus, sim. Judas viu os milagres de Jesus. Você acha que não? Judas operou milagres, porque os 12 operavam milagres. Eles foram enviados para pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Todos eles fizeram coisas poderosas. Mas Judas não discerniu o tratamento de Deus. Insistiu nas suas dissimulações. Aquela vida encoberta. Infelizmente se tornou numa pessoa que não devia ter se tornado. Essa mulher aqui simplesmente precisava ter a sua atitude alinhada com um princípio específico de Deus. E isso, vamos dizer, resultaria numa libertação sobrenatural da sua família. Mas não foi uma tarefa simples. Mas depois que eu comecei a entender o que aconteceu aqui, eu percebi como que Jesus teve a capacidade de enxergar e ir na raiz do problema dela. Porque eu vou te falar, Deus é simples, mas Ele é profundo. Deus sabe onde que Ele tem que chegar nas nossas vidas. Ninguém dá desdobra em Deus, não. Deus pesa os espíritos, aquilo que ninguém pesa, aquilo que ninguém consegue avaliar, aquele lado escondido, Ele percebe. Então não foi uma tarefa simples. Jesus foi na raiz, sem fazer rodeios, mesmo correndo um terrível risco de ser totalmente mal compreendido, como muitos de nós o mal compreendemos nesse texto. Ele permaneceu firme no seu discernimento. Foi firme. E tratou como que tinha que ser tratado. E aqui, gente, isso daqui, o tratamento de Deus envolve um relacionamento de risco. Muitos ressentimentos contra Deus nascem de respondermos às suas provas sem um discernimento do nosso orgulho. Quantos já viram pessoas que passam por situações difíceis na vida e agora elas começam a criar uma barreira ainda maior com Deus? Deus, por que o Senhor permitiu isso? E vem todos aqueles sofismas, aqueles argumentos, aquelas narrativas malignas que colocam em xeque o caráter e o amor de Deus. Mas veja bem, Jesus foi na raiz do problema. É interessante quando
para a gente poder entender melhor, então isso que Tiago fala aqui, o sujeitai-vos, pois, a Deus, eu quero exemplificar isso na atitude dessa mulher. Rapaz, se tem uma pessoa na Bíblia que eu passei a admirar profundamente, foi essa irmãzinha aqui, a mulher sirofenícia. A maneira como essa mulher suportou o tratamento de Deus na vida dela. E eu quero falar sobre 3 provas. E eu vou te falar, são provas universais. Todos nós passamos por isso aqui. Mas essa mulher foi precisa. A Bíblia é cheia de pessoas que infelizmente não discerniram e foram reprovadas nas provas de Deus. Essa mulher não. Essa mulher não. Tanto é que Jesus dá a nota dela no final. Mulher, grande é a sua fé. Grande. Não é qualquer um que Jesus fala isso, não. Porque fé, essencialmente falando, é você não perder a confiança no caráter de Deus, mesmo quando tudo vai contra isso. Você está firme. Sua convicção está firme no caráter dele. Mas a primeira prova que ela passou, a prova do silêncio de Deus, a prova do desprezo de Deus. Eu acho que todos nós já nos sentimos assim, em momentos bem difíceis da nossa vida. Olha só, o que o texto fala? Vamos caminhar no texto. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Jesus está caminhando, ele está num deslocamento, e de repente aparece essa senhora, e ela gritava, ela não estava só assim, se aproximou para falar no pé do ouvido, não, ela clamava, ela estava numa agonia tão grande, que ela começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. E eu vou te falar, por essa declaração dessa mulher, é importante a gente determinar isso. O que você acha a essa altura aqui? Essa mulher era uma mulher salva ou não? O que você acha? Quantos acham que essa mulher era salva? Quantos acham que ela não era salva? Quantos não acham nada, né? Dá a entender, de fato, que ela era uma pessoa salva, crente. Porque a nomenclatura que ela usa para invocar o nome do Senhor é uma nomenclatura messiânica. Filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ela estava abertamente, francamente, reconhecendo Jesus como o Messias, o Yeshua HaMashiach, a salvação de Israel. Coisa que nem os judeus se atreviam a fazer, essa mulher aos gritos fez. Então ela chega e clama e grita, e quando Jesus então olha para ela gritando, olha o que o texto fala: contudo, ele não lhe respondeu palavra. Jesus simplesmente deu as costas e a ignorou. Foi embora, ignorou. Imagina se você está num problema terrível, você corre lá na casa do pastor, do apóstolo, bate na porta, pastor, ele abre a porta, vê que é você e fecha.
Não, você entendeu o que está acontecendo aqui. A mulher veio gritando por socorro e Jesus simplesmente a ignorou. Não lhe respondeu palavra, é o que o texto fala. Então Jesus a despreza num momento de angústia, perplexidade. Sabe quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero? Deus se cala. Muitas vezes a gente vê isso em Salmos, Davi clamando: Senhor, por que te calas a meu respeito? Porque o Senhor está escondendo a sua face de mim? Aquela sensação de vazio e dor atravessa o nosso coração. A única resposta que nós temos diante do clamor é a solidão. Às vezes você está com uma causa terrível, uma situação terrível em casa, e você ora, faz campanha, chora, consagra, mas nada acontece. O sentimento é claro. Eu fico pensando assim, naquele momento que Jesus nem deu papo, não lhe respondeu palavra, e ela vê simplesmente Jesus de costas, indo embora, ignorando ela. Deus virando as suas costas. E é aqui que os nossos sentimentos se afloram, se tornam vulneráveis. Eu não sei se você está entendendo a profundidade desse tipo de prova. Porque Deus não é assim. Mas Ele está se mostrando assim por algum motivo. E é aqui que o espírito de orgulho muitas vezes se achega e dói, né? O espírito de orgulho normalmente não fala, ele dói na pessoa. E os demônios começam a dizer: está vendo? Deus não ama você. Deus não se importa com você. Ele se esqueceu. Você não tem importância. Ele te abandonou na hora que você mais precisava dele. E você sabe qual que é o pior? O pior é que isso parece fazer sentido. Você não acreditar numa mentira como essa, num momento como esse, é só para pessoas realmente humildes e muito perseverantes. Eu não sei se você percebe, mas Jesus criou um clima muito constrangedor. Cara, pensa num clima pesado. Ele desprezou a mulher. E a Bíblia fala que tamanho foi esse constrangimento que os próprios discípulos se sentiram mal e tentaram assim arrumar as coisas, melhorar a situação. Por algum momento eles estavam até, entre aspas, sendo mais espirituais do que Jesus. Quando ele chega e fala: Senhor, pelo menos despede a mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Porque ao invés dessa mulher se intimidar, quando Jesus fechou a porta na cara dela, e a desprezou, a ignorou, ao invés dela se intimidar, se inferiorizar, não, ela continuou gritando ainda mais, ela persistiu. Talvez Pedro falou: Senhor, você está queimando o filme da igreja, olha o escândalo. O Senhor está desprezando a mulher, e a mulher está gritando ainda mais, está tudo vendo, os fariseus estão ali, já estão comentando a situação. O Senhor está queimando o filme da igreja, pelo menos seja educado, pelo menos despede-a, Senhor. Fala com ela assim: ó, agora não dá, depois marca, né, um atendimento pastoral lá no Monte das Oliveiras, alguma coisa assim. Pelo menos despede-a, porque a coisa está ficando ruim. E quando os discípulos tentam melhorar a situação, vem a segunda prova. Sabe o que Jesus respondeu quando eles tentaram melhorar a situação? Respondeu-lhes ele:
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher era da casa de Israel? Não. Ela era cirofenícia. E era também, tinha uma ascendência grega, que é o que Lucas fala, mesmo episódio. Aliás, Marcos fala, Marcos 7:26. Então, quando os discípulos tentam amenizar esse constrangimento inicial da situação, vem agora uma resposta ainda mais agressiva. Rapaz, Deus estava muito estranho esse dia. Jesus impetra um outro golpe fortíssimo contra a insistência daquela mulher, porque ele a discrimina racialmente. Isso hoje daria até cadeia. Misógino! Ele se omite em relação a ela por causa da sua nacionalidade. Ele a inferioriza em relação aos judeus, provocando especificamente. Na verdade, Jesus estava provocando especificamente o seu orgulho, que precisava de ser vencido. Vamos aprofundar um pouco aqui a conversa no sistema familiar dessa mulher. Porque tem coisas assim, né, tem entrelinhas que a Bíblia nos mostra e que é importante da gente enxergar. Mas como eu disse no Evangelho de Marcos, a Bíblia explica melhor a nacionalidade dessa mulher, dizendo que ela era grega cirofenícia de nação. Mas ela era grega, de língua ela falava o grego. E você pode observar que todas as vezes que os gregos queriam se aproximar de Jesus, havia uma resistência. Por quê? Por quê? Você lembra quando Paulo, né, reportando sobre o Evangelho, ele fala assim, que a cruz de Cristo foi um sinal de fraqueza para os romanos, que eram os fortes, um sinal de loucura para os gregos, que eram os sábios, e um sinal de loucura para os judeus, que eram os religiosos. Mas para os gregos foi um sinal, sinal de loucura, né? Que eram os sábios. Os gregos eram os sábios. Então, nesse momento aqui, a prova se tornou mais específica. Porque quando a gente começa a olhar para o sistema cultural da família dessa mulher, que ela era grega de língua, ou seja, ela era da elite cultural da época, nariz empinado, high society. Então você tinha lá os filósofos gregos, os epicureus, estoicos, com os seus desvaneios, toda a sua superioridade. É impressionante, não é? Até hoje, a Grécia é tido como o berço da civilização. Por mais até que os romanos, naquela época, dominaram o mundo, mas quem dominou culturalmente o mundo, inclusive o Império Romano, foram os gregos. As pessoas mais sábias, mais cultas, mais civilizadas estavam lá. Todo o conceito de superioridade, moda, padrão de beleza, tudo foi ditado pela filosofia grega. Quando a gente olha para o que estava acontecendo com essa menina, porque entenda uma coisa, os demônios, eles não têm assim a autonomia de chegar e entrar numa pessoa e destruir a vida dela, não funciona assim. Muitas vezes os demônios, eles estão cumprindo sentenças do mundo espiritual. Então tem motivos, tem razões, tem linhas que foram cruzadas. Então, quando a gente olha para um esquema de propagação de arrogância, né, porque
vamos dizer assim, essa cultura, filosofia grega, era o ícone disso, da arrogância, da soberba. E a arrogância traz destruição. Jesus precisou de tocar nesse ponto. Aquela mulher era grega, cultura e língua. Havia algo em relação a isso que precisava de um ajuste. Tudo indica que nesse ponto estava alojado ali essa raiz de orgulho, superioridade, que desencadeou esse quadro de miséria que estava assolando a filha dela. Então Jesus, simplesmente, de uma maneira muito estranha, fala assim: olha, eu não fui enviado, e a despreza, a discrimina. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que a Bíblia fala que diante disso, sabe o que essa mulher fez? Mesmo assim, apesar disso, aquela mulher, ainda numa posição de intercessão pela filha, adora a Jesus dizendo assim: Senhor, socorre-me, socorre. Ela se humilha. Gente, eu não sei se você consegue imaginar o impacto cultural que é isso, porque nós estamos falando aqui de uma pessoa, como eu disse, da elite social, talvez uma mulher muito rica, muito culta, que chega para um judeu, porque naquela época o judeu era escravo do romano, estava subjugado ao Império Romano, era ralé. Uma mulher da alta sociedade grega chegar para um judeu e chamar ele de Senhor, rapaz, quebrou tudo. É um impacto cultural muito violento. Senhor, socorre-me, socorre-me. Ela se humilha. Aí vem a terceira prova. Vem a terceira resposta de Jesus para essa mulher. Ele, porém, respondeu. Olha só o que Jesus respondeu. A mulher adora ele, reconhece ele como Senhor. Mais uma vez ela insiste pedindo socorro, agora já tendo uma atenção maior. Mas a Bíblia fala assim: ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Cara, agora ficou ruim o negócio, honestamente, porque Jesus estava, de certa forma, tocando na dignidade humana daquela mulher, vamos dizer, baixou o nível, ofendeu ela publicamente, foi algo muito forte, não havia como provocar mais a carnalidade, os piores instintos de uma pessoa, no caso aqui da alta sociedade, e essa mulher foi ignorada, discriminada, e agora está sendo ofendida. De certa forma, Jesus agrediu ela em relação à filiação, não só a desconsiderou como filha, mas a considerou como um animal imundo, chamou de cadela. Eu acho que nesse momento aqui os discípulos já estavam suando frio. Não era possível uma atitude tão baixa. Jesus devia ter perdido a cabeça. Talvez o André falou assim: João, monta uma equipe de intercessão ali, porque o mestre endoidou. Judas já estava pensando: ih, rapaz, as ofertas vão cair. Agora a igreja quebra geral. Agora acabou esse negócio de igreja. Depois disso aqui. Mas, querido, entenda, havia uma razão. Havia uma razão. Tem coisas que né, a gente precisa de discernir no mundo espiritual. Jesus não só lidou com a ascendência, esse esquema de propagação, né, baseado em orgulho, ascendência grega, tem muito a ver com isso. Mas a Bíblia revela que essa mulher também era uma mulher
cirofenícia. Algumas traduções falam assim, uma mulher cananeia. Cananeia. E o que isso significa na Bíblia? Significa muito, não é? Uma das histórias mais importantes na Bíblia é a história dos cananeus. É uma história paralela à história dos judeus. Inclusive, os judeus ocuparam um território que era dos cananeus e depois perderam esse território, né? Mas a terra era dos cananeus. E essa mulher, então, era uma mulher cananeia. Vamos tentar explicar isso aqui, para você entender a terminologia e a maneira como Jesus confrontou essa mulher. Pensa num confronto, né? Você se lembra quem eram os cananeus na Bíblia? Os cananeus eram os descendentes de um homem chamado Canaã. Canaã. E esse Canaã era filho de um homem chamado Cão, ou Cã. Só de ser filho do Cão já é um problema, né? Cão. E o Cão era filho de Noé. E todos nós sabemos que aconteceu algo muito traumático na família de Noé, porque houve um incidente que Noé se embriagou. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas o que nós podemos dizer é que esse filho dele, o Cão, desonrou Noé, descobriu a sua nudez, o desonrou. Tem pessoas que falam que, às vezes, falam coisas que não estão na Bíblia, que é difícil, né, da gente constatar, mas, realmente, a Bíblia deixa isso claro, que houve uma desonra muito séria. E foi tão séria essa desonra que o Cão cometeu contra o seu pai Noé, que Noé respondeu de uma forma assim, horrível, né? Dizendo assim, maldito seja Canaã, filho de Cão. E ele fala isso 3 vezes. É interessante que Noé não amaldiçoou Cão, mas quem que Noé amaldiçoou? O filho dele. Traduzindo, quando Noé fala assim, maldito seja Canaã, filho de Cão, né? O que Noé está dizendo? É como se ele estivesse dizendo assim, olha meu filho, o mundo espiritual funciona assim. A mesma desonra que você me ofereceu, o seu filho vai te oferecer. O que você fez comigo, seu filho vai fazer com você. Maldito seja Canaã, filho de Cão. Infelizmente, quando a gente olha o que aconteceu na descendência de Canaã, você vê esse esquema, que é um esquema de desonrar pais, desonrar autoridades, um esquema de sacrilégio, de desonrar as coisas sagradas. Inclusive, havia alguns provérbios que foram criados no contexto desse povo, que eram os cananeus. Não lanceis as vossas pérolas, nem aos cães, nem aos porcos. Por quê? Porque os cananeus desprezam as coisas sagradas. Eles desonram aquilo que é sagrado. Eles têm o coração fechado para Deus. Não perca seu tempo com eles. Não lanceis as vossas pérolas aos cães. Então veja bem que essa gente, esse povo, essa família, essa dinastia foi construindo um esquema de propagação de iniquidade, geração após geração, baseado em desonra, sacrilégio. Gente, esse orgulho de desprezar as coisas sagradas, isso dá muito lugar para os demônios, e Jesus precisou de
se colocar nessa brecha. Por isso que ele fala assim: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Veja bem que ele está usando uma linguagem cultural da época, que essa mulher entendeu muito bem. E como é que essa mulher responde? Ela fala: Jesus, o senhor está certo. Nós temos agido como cães, desprezando as coisas sagradas. Mas tem uma coisa, Jesus: os cachorrinhos comem, nem que seja das migalhas que caem da mesa dos seus donos, porque o Senhor é o meu dono. Nós temos agido de maneira injusta, desprezando o Senhor, desprezando as coisas sagradas. O Senhor está certo, eu aceito a sua correção. Irmãos, nesse momento aqui, uma ruptura acontece. Algo acontece. Essa mulher, ela foi se humilhando, chegou uma hora que algo se rompeu. Algo se rompeu. Naquela hora, os demônios saíram da filha dela, não suportaram a humilhação dela. Naquele momento. Quando essa mulher fala isso, os cachorrinhos comem das migalhas. Irmãos, isso aqui, os demônios ficam endemoniados com um negócio desse. Grande a sua fé. Eu acho que nesse momento aqui, é como se Jesus assim, tivesse dado um suspiro, assim. Ela suportou. Que eu imagino que Jesus estivesse com o coração na mão. Será que ela vai suportar quando ignorei ela? Será que ela vai suportar quando tratei ela com indignidade? Mas essa mulher foi o quê? Se humilhando, até que ela chegou no quebrantamento que ela precisava chegar. E quando ela chega nesse nível de quebrantamento, Jesus fala: grande a sua fé, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Foi através de você, não foi através de mim. Foi você. Foi o que você fez. A 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz, ou melhor, das trevas, os demônios foram embora. Aqui nós entendemos como que a fé é dimensionada pela humildade, pela convicção que nós temos sobre o caráter e o amor de Deus. Poucos de nós, às vezes, vamos conseguir reconhecer a Deus em alguns momentos, gente. Ele se apresenta assim de uma forma muito estranha, como foi com essa mulher. Mas depois de tudo nós percebemos que Jesus não tinha perdido a cabeça, mas todo esse processo, na verdade, fazia parte de um mapeamento espiritual preciso, que produziu uma das libertações mais espetaculares da Bíblia. Foi pontual. E aí vem uma exaltação. Grande a sua fé. Grande a sua fé. Seja-te feito como tu queres. E a Bíblia fala assim: desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Acabaram os problemas espirituais. Veja bem, não sei se você está entendendo, mas antes da gente entrar numa rota de colisão com demônios, existe um processo de sujeição a Deus, existe um processo de quebrantamento, gente. Não é do nosso jeito, na nossa arrogância, não. Então o que nós vamos fazer com o nosso orgulho? Quando Deus resistiu ao nosso orgulho, o que você vai fazer? E você percebe que às vezes o problema não são as pessoas, não é o seu pai, o problema não é o seu pai, não é o seu pastor, não é o seu líder de célula. Às vezes é você.
A gente tem a tendência de pensar que o problema está fora de nós. Aí você já está com um paradigma errado, com um mapa errado. Essa mulher suportou a prova, não se sentiu humilhada por Jesus, não se ressentiu, não tinha orgulho para ficar ferido, entendeu que ela precisava era de se humilhar ainda mais, colocou-se na brecha, tinha consciência da miséria espiritual que eles viviam, não mediu esforços para se humilhar e foi exaltada. Então, como eu disse, quando a gente levanta essa questão, quem que expulsou o demônio da filha dela? Jesus apenas, vamos dizer, norteou a situação. No Evangelho de Marcos, Jesus fala com essa: por esta palavra, vai, porque o demônio já saiu da sua filha, por esta palavra. Qual palavra? Os cachorrinhos comem das migalhas. Eu não sei o que está acontecendo com você, com sua família, com sua vida profissional, financeira, etc. Mas o que eu quero te dizer, que existe uma palavra que discerne a prova, que quando liberada, vai virar o jogo. Para essa mulher foi essa palavra. Eu não sei qual palavra que você tem que liberar. Talvez até aqui você só tenha murmurado. Mas há uma palavra para toda prova, há um lugar de humildade e há uma palavra que vem desse quebrantamento e que vira o jogo. Começa com a nossa humilhação. Às vezes muitos de nós já viemos há muito tempo numa queda de braço com o Espírito Santo. Muitos de nós. E quando você se coloca numa queda de braços com o Espírito Santo, adivinha quem sempre ganha e quem sempre perde? Hoje é o culto da derrota. Curva sua cabeça um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar com você. É impressionante como pessoas orgulhosas têm a capacidade de levantar argumentos, eu diria até argumentos plausíveis, para duvidar do caráter de Deus, da sua bondade. Já viu aquelas pessoas? Por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que acontece isso no mundo? Por que isso está acontecendo comigo? Não é? É o que a Bíblia fala: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Mas na verdade, Deus designou a autoridade, o governo desse mundo a nós, seres humanos. Se alguma coisa está estragada aqui, né? Responsabilidade é nossa, mas ainda assim, nós podemos experimentar uma intimidade tão grande com Deus, que nós vamos ver esse mundo redimido. E eu sei que nós vamos ter que aprender a conviver com muitas situações aparentemente injustas, exatamente porque o nosso conhecimento é tão limitado, porque os juízos de Deus, eles estão em toda a terra, não se iluda. Deus não perdeu o controle de nada. A retidão de Deus está passando de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos desse planeta. Os juízos de Deus estão em toda a terra, a sua retidão, a sua verdade, a sua justiça. Mas muitos de nós temos a tendência de duvidar. Mas o mais importante hoje é discernirmos
esse lugar de intercessão, de humildade, de quebrantamento, que foi a chave da libertação para essa família. E eu quero orar com você, de maneira bem específica, para a gente terminar. Se nessa noite, talvez você está enfrentando, desculpe a palavra, uma palavra forte, mas você está enfrentando um quadro assim, onde você, de desgraça, né? Um quadro que você percebe que tem exploração demoníaca, algo que está perto de você, às vezes é um filho, é uma filha, é um pai, é um parente, às vezes você vem até orando, você vem intercedendo, e se hoje você quer representar essa pessoa, você quer se colocar num lugar de humilhação, de intercessão, de entrega, eu gostaria que você tivesse a liberdade, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos levantar um clamor.